Professor Alfredo Maia estava aqui no intervalo falando sobre erros de perícia, que apontam uma coisa, às vezes tem HIV, não tem HIV, outro tipo de doença, e nós estamos vivendo uma epidemia aqui do Aedes aegypti. Como tem sido a perícia para identificar essas doenças originárias desse mosquito? O senhor tem participado dessa cruzada, que é uma cruzada de saúde, não é muito do aspecto jurídico, mas que interessa a todos nós. O senhor tem alguma informação para dar para os nossos ouvintes sobre isso, professor? Eu não estou atualizado, eu estou acompanhando como médico, mas a forma de perícia ainda não peguei nenhum caso, nunca vi, pelo menos tenha chegado para mim relacionado ao Zika. O Zika é um vírus que ele está provocando, de certa forma, e a sociedade está muito assustada, porque nós temos aqui o Aedes aegypti, que transmite esse vírus, e aquele susto que a gente está vivendo até hoje, que é a microcefalia. Esse vírus está sendo apontado como causador de outras anormalidades, a infecção por ele. Então, nós estamos com a Fiocruz, tá? A informação obtida por mim, conversa com amigos médicos, que eles estão investindo o máximo possível na investigação, no estudo desse vírus, para que a nossa sociedade fique protegida dele. Corrija-me se eu estiver errado, essa informação me parece importante. Os técnicos, os cientistas da Fiocruz, lá na Penha, naquele Manguinho, né? Eles, ouvinte, olha só, eles são motivos de orgulho, porque eles não deixam nada a dever a nenhum país do mundo e com péssimas condições. Agora, doutor Alfredo, essa coisa do Zika, há uma coincidência das mulheres que tiveram o Zika vírus durante a gravidez no Nordeste e que os bebês nasceram com microcefalia. Em outros lugares do país, né, a incidência não é tão grande, e na Colômbia tem um estudo que mostra que várias mulheres tiveram o Zika vírus durante a gravidez e não tiveram este resultado. Sem querer excluir esta relação, é possível alguma mutação, né, deste vírus no Nordeste causando esse efeito? Eu vou falar como médico, não como virologista, especialista em vírus. Tá? O que está ocorrendo é que eu tenho uma opinião formada, eu converso com médicos, eu tive uma reunião com amigos médicos, e inclusive tem um deles que está querendo engravidar a esposa, ele está apavorado. Mas ele, ao mesmo tempo que ele está apavorado, ele não acredita que esse vírus esteja relacionado à microcefalia. Já um outro amigo acredita. Uma pediatra acredita, a outra não acredita. Então, a ciência vai investigar isso. Exatamente. Nós não temos certeza, nós não podemos afirmar com certeza que há uma relação ou não, mas que existe uma relação epidemiológica. O que seria uma coisa epidemiológica? A gente vai para a saúde coletiva. Pesquisou-se e reparou. Sujeito a isso. Exatamente. Reparou-se que aquela população estava infectada e teve um aumento da incidência de microcefalia. E esse aumento da incidência estava relacionado ao Zika. Mas pode ter uma outra causa. Pode ter uma outra causa regional, entendeu? Ou então do próprio vírus, que a gente não sabe, que possa estar associado ainda. Eu não sou uma pessoa expert no assunto para falar disso. Mas, ao meu ponto de vista, eu acho que a gente ainda está muito embrionário nesse estudo. E a Fiocruz está direcionando todos os esforços dos cientistas para que a gente consiga chegar a uma conclusão para que a gente possa ter uma ação. Eu só espero que o país não deixe de pesquisar depois que as Olimpíadas acabarem, né? Não. O trabalho da Fiocruz está sendo feito, independente. Como diz a nossa presidente, dia e noite, diuturno. Dia e noite dioturnamente para encontrar a mosquita responsável por esse. Mas, professor, vários ouvintes já ligaram aqui para o nosso programa através do telefone 35720760, sobretudo a Virgínia lá da Gávea, ela está aflita. Ela quer saber como é que a perícia faz a identificação de um crime quando não há cadáver. Ela se refere basicamente à questão lá do goleiro Bruno. Como é que chegaram a essa acusação e a condenação, né, do goleiro se não havia cadáver? É muito difícil uma perícia sem a materialidade? A perícia é baseada na materialidade. Tá? Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito. Isso é o artigo 158 do Código de Processo Penal. O que aconteceu? Havia alguma materialidade? Sim. Qual? O corpo? Não. Mas foi encontrada uma mancha de sangue. E essa mancha de sangue pertencia a ela. Mas você pode falar que aquela mancha de sangue era o corpo dela, não poderia ser se machucado? Aí já entra naquele laudo que foi feito por um perito
lá da região. Poderia pertencer a ela? Sim, mas também não poderia? Sim. Então, se você tem o cadáver, você faz o laudo de necropsia e você tem o vestígio cadáver que você passa para o magistrado, e o magistrado fala assim, está aqui, materialidade, o corpo está aqui. Se eu não tenho corpo, eu não posso matar essa pessoa, pelo menos na forma pericial. Então, é dessa forma que a gente pensa. O que aconteceu ali é essa a importância. As pessoas têm que entender que a perícia é extremamente importante, porque ela dá mais certeza, ela é mais, vamos dizer, mais contundente. Mas existe a investigação subjetiva. O profissional que vai ver a circunstância, quem diz, quem viu, câmeras, hoje a gente tem muita câmera, exatamente, que levam a crer que foi aquela pessoa. Só voltando aí ao seu projeto, e também voltando ao assunto Zika, os senhores legistas vão ter que se debruçar nessa questão da pesquisa sobre o Zika. Vamos supor que tenha havido, voltando lá para o projeto da educação, do teatro, vamos supor que tenha havido uma vítima que tenha sido estuprada e que nesse cadáver tenha sido inoculado o vírus do Zika. Porque já há notícias de que pode haver a transmissão por via sexual. Né? Então, não vai ter necessariamente os legistas de se debruçar sobre pesquisa nesse sentido? No sentido de investigar se houve o ato sexual ou não pelo vírus Zika, através do vírus Zika, eu acho que eu acredito, eu não sei como é que é a especificação de cada vírus. Seria muito difícil você chegar ao autor através disso. Poderia ser o DNA, poderia ser antecipado, né? Poderia dar uma resposta antecipada. O DNA, do esperma. Do esperma sim. Então, como é que se faz a investigação do crime de estupro? O crime de estupro, eu quero saber se uma pessoa teve relações sexuais, mas não é só isso. A perícia não vai dizer que alguém estuprou. Se você em casa tiver uma relação com a sua esposa ou com seu esposo, se for feito o exame da mulher, a menina, vai dar que ela teve relação sexual. O que o perito informa é se houve ou não houve relação sexual. Às vezes pergunta, mas ela estava toda machucada. Existem perversões sexuais que as pessoas às vezes fazem esse tipo de coisa e isso forma espontânea. Não é crime, né? Não é crime. Então, quando eu tenho um crime, não basta eu dizer que houve o ato sexual, mas também investigar o subjetivo. A investigação, ela não é dividida, gente. Tudo na vida, ele se interlaça. As coisas são interdependentes. Então, eu vou dar o diagnóstico de conjunção carnal. Como eu dou o diagnóstico de conjunção carnal? Eu tenho 4 formas. A macroscopia. O que é a macroscopia? Eu estou vendo com o meu olho nu. Eu estou olhando ali e eu vi, por exemplo, um ímã sangrando. Então eu posso afirmar que aquele ímã foi roto agora. Eu tenho a microscopia, na qual eu procuro o espermatozoide, que é aquela célulazinha que tem um rabo. Se eu encontrar aquele espermatozoide ali dentro, eu vou falar, ela teve conjunção carnal. Se eu não encontrar a microscopia, eu vou para a bioquímica, que é uma espécie de substância, uma enzima que tem dentro do sêmen. O sêmen é como se fosse um aquário, que tem um peixinho, que é o espermatozoide, e tem um líquido ali. E nós procuramos a fosfatase ácida e a glicoproteína P30. São termos complicados, mas são termos técnicos. E por último, a gente vai atrás do DNA. O DNA, ele vai me dar autoria. Eu cheguei a iniciar um trabalho, se me permite falar sobre o meu trabalho, que eu queria provar, porque o que hoje os rapazes fazem? Eles, quando estupram a menina, na hora da ejaculação, eles tiram o pênis e ejaculam fora. O que eu botei na minha cabeça? Que se ele coloca o pênis sem camisinha, a pele dele vai deixar DNA lá dentro. E eu cheguei a ensaiar isso, arrumei algumas pessoas para fazerem esse tipo de relacionamento, se afastar. Nós fizemos o exame antes e depois da relação sexual espontânea. E nós pesquisamos o cromossoma Y dentro da vagina. Se antes não tinha o cromossoma Y e depois tinha o cromossoma Y, aí eu vou falar, teve conjunção carnal. Mas aí, isso aí seria uma das coisas que eu quis provar. Sem o DNA não identifica que é aquela pessoa. Isso. Não dá para. Você com o DNA ele é a prova que eu consigo. Eu guardei o DNA. Aí ela vai falar, foi aquele moço ali. A gente vai ter que pegar o DNA dele. A gente pega de forma coercitiva? Não. Ele vai ter que doar o DNA e nós vamos comparar. Esse tipo de pesquisa que o senhor fez, as pessoas, o exame antes e depois da relação sexual, é o que a gente pode chamar de trabalhar enquanto os outros estão se divertindo? Professor, juntando um pouquinho com o nosso programa anterior, que falamos de humanismo, de respeito,
Esse tipo de exame é um exame altamente constrangedor para as vítimas. Como é que o senhor, profissional da polícia, investigador, e na importância que tem o senhor, para elucidar o crime da qual essa pessoa foi vítima. Está fragilizada, né? Como é que o senhor analisa a questão do respeito àquela vítima, do constrangimento que aquela vítima está passando no momento em que é feito esse tipo de exame, muitas vezes em condições adversas, sem muita higiene, sem muita privacidade? Como é isso para o nosso público saber? Complementar a pergunta, porque, ouvinte, o estupro, ele às vezes não tem penetração. Então, o que adiciona, creio eu, uma dificuldade muito maior. Mas fale sobre a questão do respeito. Né? O respeito. Então, o crime de estupro, ele é tão repugnante que os presos não admitem esse tipo de crime. Então, uma pessoa que vai ser examinada, geralmente mulher, ela vai naquele lugar. Em primeiro lugar, ela já foi estuprada. Tanto é que em torno de 100 mulheres estupradas, apenas 16 vão atrás. Em torno de 16% dessa estatística que eu li a última vez lá nos Estados Unidos. A pessoa, quando procura o profissional, ela chega ali extremamente fragilizada. Eu vou ter minha experiência, eu sou homem, ela foi agredida por um homem. Eu vou ter que fazer uma anamnese com ela, ou seja, eu vou ter que conversar com ela de forma parcimoniosa e eu vou ter que fazer perguntas, o pré-ato, porque eu tenho que saber se ela teve relação sexual com alguém antes. Porque de repente eu encontro alguma coisa ali que era do marido dela. Eu tenho que fazer uma anamnese muito detalhada e parcimoniosa, eu vou ter que fazer ela reviver algo complicado. É extremamente difícil. Para isso nós precisamos ter um local adequado. Coisa que às vezes os MLs aqui do Rio de Janeiro, a gente tem uma certa dificuldade. Aqui no centro nós temos o diretor Reginaldo Franklin, que está fazendo um trabalho maravilhoso e nós estamos tentando melhorar isso. Mas em alguns lugares, principalmente no interior, às vezes você não tem um local muito adequado para fazer. Então a vítima, quando entra, nós temos que ter uma psicologia muito grande. Nós vamos examinar a parte mais delicada do corpo dela e nós vamos colher, vamos mexer naquilo que foi mexido de forma autoritária. Uma outra coisa que eu queria falar, tamanha a responsabilidade desse exame, é que às vezes, alienação parental. Algumas pessoas utilizam da filha para tentar obter ganhos do marido. Aí inventam que aconteceu alguma coisa com a criança. Lá já aconteceu isso, eu não julguei, eu não sei o que aconteceu, mas na minha impressão, era nítido que a criança olhava para a mãe e falava, foi sim. Ou seja, e a criança se submete àquilo ali. Muitas vezes também eu já vi pessoas, para querer saber se a filha é virgem ou não é, usa o subterfúgio de inventar que houve estupro e avisar na delegacia para fazer o exame. Então, essa parte é uma parte muito humanizada, é uma parte muito difícil da medicina legal e que a gente fica extremamente sensível. Então, um dos exames que os legistas menos gostam de fazer é o exame de conjunção carnal e do ato libidinoso, diferente de conjunção carnal. Então, deixa eu fazer uma outra pergunta. Eu ouvi de um caso, uma pessoa não se conseguindo comprovar com a vítima o estupro, tentaram pegar o acusado para uma outra situação que ele teria dito que há X tempo não mantinha relações sexuais. E o perito, pela análise da cueca dele, né, teria comprovado que ele teria tido relação sexual há um tempo menos curto do que ele havia alegado. Isso é efetivamente possível? Se ele encontrar na cueca dele espermatozoide vivo, movimentando, sim. Mas aí é o que está. Aquilo ele foi um ato sexual com alguém ou foi uma masturbação? E quanto tempo o espermatozoide vive fora do seu ambiente? Depende do local. Tá? Na vagina, alguns autores se divergem muito. Tá? 2, 3 dias, 2 dias, 1 dia. Isso aí, a literatura, existe uma divergência muito grande sobre isso. Porque tem vários aspectos. Tem a qualidade do espermatozoide do indivíduo e a qualidade do ambiente onde ele caiu. O nosso ouvinte Luiz Alves, que é também repórter lá do jornal Ilha Repórter, ele está ouvindo o nosso programa. Obrigado, Luiz, pela sua participação. Ele volta ao início do nosso programa, quando nós falamos de afogamento. Ele quer saber, é possível identificar quando é um afogamento natural, um afogamento por suicídio ou um afogamento por homicídio? É possível identificar? A
perícia, ela vai te dar os vestígios sobre o que aconteceu. Quanto o que seria um afogamento normal? O afogamento normal a que o ouvinte se refere é o afogamento acidental. Eu tenho o afogamento acidental, o afogamento suicida e o afogamento homicida. É muito difícil você separar o acidental do acidental do suicida. É complicado, porque o acidental ele não desejava aquilo. O suicida, ele desejava aquilo ali, ele pode ter caído. Já o homicida, você pode encontrar lesões de luta. Você pode encontrar lesões de luta no indivíduo. Mas essas três partes, ela vai ser auxiliada pela investigação subjetiva. Você vai ter que fazer a perícia criminal, isso é que é importante na perícia. Não é o cadáver sozinho. Eu tenho cadáver, se ele estava num barco, se ele estava numa ponte, de repente eu encontrei sinais de luta no local, eu encontrei um chinelo que não era dele, do lado do local que ele supostamente pulou. Então, não é uma análise do corpo que a gente vai conseguir chegar diretamente se houve acidente, homicídio ou suicídio. Mas aí é o mesmo perito ou são vários peritos? Aí? São vários peritos. É isso que eu acho mais interessante. É a comunicação. O que falta hoje, ouviu a entrevista anterior, é comunicação. As pessoas têm que se comunicar. Tem que se comunicar. O perito criminal, o perito legista, tem que se comunicar com o perito genético. Tem que ter uma comunicação. Local, todo mundo se comunica, porque com isso a gente conversando, são vários cérebros, vários circuitos cerebrais, e se juntar isso com o do delegado e com os outros da área subjetiva, nós vamos chegar muito mais facilmente ao todo. Professor Alfredo Maia, é uma riqueza muito grande o nosso encontro com a justiça. Ter o senhor aqui foi uma aula, né? Nós estamos aqui com alguns universitários, é pena que essas suas palestras, essa entrevista tão rica como a sua, não possa chegar ao mundo acadêmico numa dimensão ainda maior. Mas nós tivemos aqui a entrevista com a advogada recentemente falando sobre a questão das mulheres presas e da violência que se pratica contra os filhos de mulheres. Nós não falamos aqui das perícias em crianças, mas fica para outra oportunidade. E hoje nós temos uma notícia a comemorar, né? O desembargador Edson Aguiar de Vasconcelos, da 17ª Câmara Civil, impediu que uma criança, filha de uma presa, de uma mulher que está cumprindo pena, fosse entregue à sua avó paterna, que ela não conhece, na Bélgica. Por melhor que seja a Bélgica, eu gostaria muito de morar lá, mas por melhor que seja, não se pode afastar uma criança da sua mãe pelo fato dessa mãe estar cumprindo pena. Então, parabéns à decisão da 17ª Câmara Civil, desembargador Edson Aguiar Vasconcelos, um homem que já nos brindou aqui com uma entrevista brilhante. E vamos agora ao Jornal da Manchete Online, edição das 12 horas, com Enio Paes. A Rádio Manchete Online apresentou Encontro com a Justiça, com o desembargador Ciro Darlan.